Para dar as boas-vindas e mediar a primeira mesa redonda sobre a SEAD, Desafios e Perspectivas, convidamos o professor doutorando Adilson Gomes dos Santos. E como debatedores, o professor doutor Leopoldo de Melo Barreto. A professora doutora Carina Zanotti Fonseca. O professor doutor Eniel do Espírito Santo. E o professor doutor Eleazar Madriz Lozada. Passo a palavra, neste momento, para o professor Adilson Gomes. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que retomamos o nosso simpósio em tecnologias educativas EAD. Ontem tivemos a palestra brilhante com o professor José Antônio Moreira. E hoje daremos sequência falando um pouco dessa história da SEAD, da nossa superintendência, e todos os nossos gestores, os chefes de núcleos que estão aqui presentes e que vão falar um pouco de cada setor. Passa aqui. Passar um pouco. Essa é a nossa primeira, as duas versões da SEAD, a nossa sede para apresentar a vocês, como ela era antes e como ela está agora. Vamos lá. Essa é a nossa versão final da SEAD. Deixa eu passar por aqui que fica um pouco melhor. Isso, me ajuda. E, inicialmente, falar da nossa missão. A missão da SEAD é atuar como referência de qualidade na articulação e oferta de cursos à distância e tecnologias digitais da informação e comunicação. A visão: consolidar a educação à distância da UFRB como modalidade de ensino de qualidade no estado da Bahia. E os valores, que o discente constitui seu valor principal, e nesta condição tem o direito de participar do seu próprio processo de aprendizagem, constituindo-se no foco de dedicação dos docentes, servidores, técnicos, administrativos e dirigentes, que é a nossa razão principal de funcionamento. Que os relacionamentos acadêmicos e de gestão primem pela humanização e pela transparência, envolvendo permanentemente a participação, solidariedade, cooperação, integração, compartilhamento e da responsabilidade. Que o respeito à dignidade humana se expressa pelo direito contínuo das pessoas e da coletividade em suas múltiplas potencialidades, a pluralidade de ideias e a diversidade. O nosso plano estratégico de 4 anos tem como objetivo o objetivo inicial, articular a oferta de cursos de educação à distância, de graduação, especialização, extensão e educação continuada, no qual vocês irão se aprofundar um pouco mais na fala dos nossos colegas. O planejamento estratégico, o objetivo 2, firmar a criação de uma cultura favorável à educação à distância, de modo a diluir as resistências. E isso nós iniciamos desde o início dos trabalhos e que culmina nesse simpósio, né, com esse nosso acordo de cooperação com a Universidade Aberta de Portugal e a minuta que será hoje assinada à tarde. Esse é o nosso organograma e como ele funciona, como a nossa SEAD funciona. Ele começa com a equipe multidisciplinar, que é uma equipe
com professores docentes de cada centro que representa o centro nesta equipe. Tem o núcleo de tecnologia e inovação, que, logo após aqui, o nosso colega professor Dr. Leopoldo Barreto irá falar um pouco, que dá suporte, desenvolvimento e inovação. O núcleo de mídias, que a professora doutora Karina Zanotti vai nos brindar com a sua fala. Design instrucional, audiovisual e comunicação. O núcleo administrativo, que falarei logo um pouco após essa breve apresentação. Núcleo de educação continuada, que o nosso colega, o professor Eniel do Espírito Santo, professor doutor, irá falar da formação, dos MOOCs, da extensão e de todas as ações que foram desenvolvidas no núcleo de educação continuada. E, finalmente, o nosso núcleo geral de tutoria, que está à frente o nosso professor, doutor Eleazar Madriz Lozada, que faz a sistematização, a formação e o acompanhamento dos tutores. Articulação acadêmica. Aqui nós já entramos um pouco na parte mais acadêmica do curso. Nós temos... Está lá? Outro. Próximo. Ok. Falamos um pouco da articulação acadêmica, dos cursos e centros. Isso é a função do núcleo administrativo e da SEAD como um todo, articular academicamente cursos entre os centros, polos estaduais e municipais, CAPES, SEB, SECADI e SUS. Gerenciamento de bolsas, a CGB e CAPES, CGB, FNDE e CISFOR. A parte orçamentária e financeira, né, licitações e compras, FAPEX, que é a nossa fundação que trabalhamos, termos de descentralização e diárias e passagens. Essa é a função do núcleo administrativo, do qual a nossa chefe, a gente está hoje, cadê? Sabrina. A Sabrina, que é a nossa chefe do núcleo administrativo, que nos dá o suporte sobre todas essas questões. E agora eu vou, pelo adiantado da hora, né, que tivemos esse pequeno atraso, já passar aqui para o núcleo de tecnologia e inovação, no qual o professor Dr. Leopoldo Barreto irá fazer a explanação e falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas nesse núcleo e a sequência do núcleo de mídias, núcleo de formação continuada e o núcleo de tutoria. Professor Leopoldo. Obrigado, Adilson. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente e também aos que estão acompanhando online nosso evento. Inicialmente, falar de Leopoldo Barreto, eu ontem, na fala do professor Antônio Moreira, vendo o percurso dele de formação, desde a graduação até o estado atual, eu muito me senti confortável, porque quem for me pesquisar quem é Leopoldo, eu sou engenheiro de pesca, de formação, sou mestre em aquicultura, e depois do ingresso na UFRB como docente, é que eu, através da necessidade do atual estado de docente, fui buscar um doutorado em Ciências da Educação na UMinho, em Portugal. E aí, ontem, ouvindo a fala do professor, muito me senti confortável de também ser engenheiro de pesca, mas o momento em que me encontro como docente está confortável por estar respondendo os meus anseios enquanto formador. Já diz Mário Sérgio Cortella que todo bom ensinante é um bom aprendente. E ontem o professor ratificou essa fala de Cortella, dizendo que o professor também está constantemente aprendendo com o aluno. E falar um pouco do NUTEIM, do Núcleo de Tecnologia e Inovação, no qual estou chefe atualmente. O professor Adilson já falou um pouco do objetivo final do núcleo, né, que é dar o suporte tecnológico à educação à distância, essa modalidade que muito vem crescendo no mundo, no Brasil, e agora nós estamos sentindo isso hoje com um evento com mais de 4.200 inscritos, em que grande parte online, mostra o poder da virtualização e da educação à distância.
né? Depois, em números, eu vou mostrar um pouco desse montante que hoje a UFRB representa. E dentro do NUTEIN, né, que também fala de inovação, nós buscamos constantemente a inovação através de pesquisas ou investimentos para tornar esse processo educacional cada vez mais eficiente, né, no sentido de alcançar o discente ou o processo educacional de forma coerente, como também ontem vimos na excelente palestra do professor Antônio Moreira. E quando se fala em tecnologia, existe aquele pensamento raso de que tecnologia basta ter máquinas tecnologicamente avançadas, né? Ali a gente percebe alguns dos equipamentos que o NUTEIN, o Núcleo de Tecnologia, dispõe, que hoje nem estão todos lotados no núcleo de tecnologia, já temos núcleo de mídias, outros núcleos que aqueles equipamentos foram diversificados, a gente tem drones, computadores, tem equipamentos como TriCast, de multimídia, que permite agora estarmos online, né, ao vivo, mas todos esses equipamentos, como também bem falado ontem, não são, por si só, o meio de dar o suporte, sim as pessoas que estão por trás, né, desses equipamentos e esse capital humano, esse capital intelectual, que são nossa equipe, né? Hoje o NUTEIN ele conta com 2 técnicos diretamente ligados aos AVAs, temos 3 estagiários e eu como atualmente chefe. E essa inovação e essa tecnologia como suporte, ela passa constantemente por necessidade de upgrade, não só de equipamento, mas de pessoas, de processos, de fluxo de processos, e esse é o desafio atual do núcleo de tecnologia, frente também a esses processos que são constantemente postos em prova, porque a UFRB não é tão recente o ingresso da UFRB na EAD, mas considera-se recente e esse histórico recente de ingresso esbarra em diversas dificuldades institucionais, mas também políticas, que esse evento tem um dos focos, vencer essa barreira institucional de implantação eficiente da EAD. Voltando ao NUTEIN, né, além desses equipamentos que nós dispomos e dessa equipe, pode passar, nós damos suporte aos 3 ambientes virtuais de aprendizagem, né, o AVA acadêmico, no qual o professor Eniel está responsável, vai falar um pouco mais, mas que já conta com quase 45 mil usuários inscritos, né, um número bem expressivo. Se somar os 3 ambientes virtuais, nós temos mais de 51 mil inscritos. Isso é 5 vezes o número de discentes em toda a UFRB. Então, mostra os números que a educação à distância tem seu potencial, claro que respeitando o que ontem o professor Antônio Moreira falou, no aspecto de ter o compromisso do bom uso e da eficiência. Desses ambientes, percebe-se claramente que o acadêmico se destaca, que são os cursos sem tutoria, que vão ser falados, o presencial, que dá suporte a nossos docentes na UFRB, em todos os campi, e o EAD, que são os cursos também ontem, muito bem falados pelo professor Ariston, que estão se destacando, né? Teve reconhecimento, o professor Eleazar ontem foi ovacionado sobre o conceito 4, que hoje são 3 cursos também que vão ser mais aprofundadamente falados aqui. E em relação ao suporte, hoje o Helpdesk e o e-mail do Moodle são os principais meios de suporte, né? Observe-se em números que houveram quase 280 chamadas de Helpdesk nesse primeiro semestre, dos quais quase todas foram atendidas. As que não foram percentualmente é porque estão sendo atendidas, são tickets abertos recentemente, dos quais grande parte, quase 40%, são demandados pela AVA EAD, que é exatamente esses cursos de graduação, licenciatura e 2 de pós-graduação. E pelo Moodle, pelo e-mail do Moodle, que é outra ferramenta de suporte, né, só esse primeiro semestre respondemos mais de 1.800 e-mails de suporte, mostrando as demandas diárias que existem para além da inovação, para além da criação de novas ferramentas. Nós também temos essa demanda diária de responder questões direcionadas ao núcleo, relacionadas a suporte, que são, por vezes,
minimizadas com o desenvolvimento de sistemas e produtos, como, por exemplo, guias, tutoriais, que eles são vamos dizer assim, uma autoajuda para evitar diversas demandas, como dúvidas gerais, dúvidas simplificadas, que um guia ele soluciona ao invés de demandar um tempo de um servidor para responder um e-mail que o próprio guia seria mais direcionado. Também são feitos formulários de inscrição para editais de pós-graduação e graduação, até o próprio evento, são feitos programas. E, como ferramentas inovadoras, nós estamos constantemente estudando, né? O Moodle é uma comunidade aberta que tem milhões de usuários no mundo e frequentemente desenvolve ferramentas novas, as quais nós testamos, aprovamos, e a partir da demanda, ontem o professor falou que está levando o Big Blue Button, né, lá para Portugal, e que Ariston viu uma ferramenta que a Universidade Americana desenvolveu, mas que ontem o nosso técnico disse que a nossa ferramenta do conteúdo interativo H5P já fornece. Então, nós aqui já temos ferramentas para dar suporte a esse tipo de inovação. A questão posta agora é a capacitação nossa mesmo, dos docentes, dos discentes, para usar eficientemente essas ferramentas. E, para além dessas ferramentas, também desenvolvemos novos templates, não para tirar a liberdade do docente na formatação do seu curso, mas para dar um direcionamento visual, pedagógico, webconferências, as publicações. Ontem, Karina lançou algumas publicações aqui, agora já com licença, na Creative Commons, né, que também todas as publicações agora saem. Então, o Núcleo de Tecnologia está à disposição, ele está constantemente em busca das soluções para eficientemente dar suporte a esse montante, esses números crescentes de educação à distância na UFRB. Obrigado, professor Leopoldo. E agora, dando a sequência à nossa apresentação mais formal da Superintendência de Educação Aberta e à Distância, a professora doutora Karina Zanotti, com o Núcleo de Mídias. Bom dia, eu sou Karina, como fui apresentada. Represento aqui nesse momento o Núcleo de Mídias. É mais um dos desdobramentos que a SEAD tem para que a gente possa sistematizar uma parte do que nós desenvolvemos. Então, assim, esse núcleo foi pensado para que a gente pudesse preparar todo o material que chega até a SEAD e que será utilizado na modalidade à distância. Então, quando nós pensamos nesses materiais, os slides, os livros eletrônicos, que podem ser disponibilizados em audiobooks, em braille, ou PDF para alguém que queira fazer impressão de algum capítulo, de alguma parte, etc., nós pensamos numa sistematização que a gente pudesse fazer realmente debruçar, estudar esse material, para que não seja simplesmente um material que nós vamos receber e utilizar na modalidade à distância. Esse material precisa ser ressignificado. A gente realmente precisa usar um material que terá uma utilização numa dimensão diferente, uma dimensão talvez maior, porque nós vamos apresentar alguns números que nós temos atualmente os alcances que esses materiais conseguem chegar. Então, por isso, todo um debruçamento é realizado para que a gente possa fazer um material realmente que tenha o alcance que nós gostaríamos, porque essa é a educação à distância que nós acreditamos. Então, esse núcleo, nós vamos receber esses materiais, que podem ser esses slides, os livros eletrônicos e assim por diante, e haverá uma sistematização. Então, quando nós preparamos um curso aberto, um MOOC, ou parte de um material para um curso de especialização ou graduação, indiferente do tipo de curso, a sistematização ocorrerá para todos eles. Então, nós fazemos a primeira parte de verificação. Quando é um livro, por exemplo, seria mérito. Depois passamos para toda parte de coerência, coesão, linguística, a parte mesmo literal do texto. Depois passamos para a parte de diagramação. Depois da diagramação, a gente pensa numa capa, etc., uma logo bem bonita que possa chamar a atenção, que possa valorizar aquele trabalho, porque as figuras também vão dizer muito sobre o conteúdo das nossas obras. E aí, então, nós finalizamos a obra com o Creative Commons, que é uma forma que nós temos
de deixar esse material aberto, livre, para quem quiser ter acesso a ele, utilizar e colaborar também em melhorias e atualizações dessas obras. Então, para essa elaboração das mídias, né, que nós temos tanto as impressas quanto as digitais, nós temos um livro impresso, alguns números, né, para vocês conhecerem um pouco mais, 17 e-books, sendo que 3 foram lançados ontem, e temos mais 2 do mesmo edital, que os 3 lançados ontem são oriundos, então um total de 17 livros eletrônicos, lembrando, disponíveis em braille e em audiobook também. 42 cadernos de aprendizagem e apostilas. Esses cadernos são os cadernos utilizados nos cursos que nós temos, né, de licenciatura em matemática à distância, graduação, obviamente, e os de especialização, mineração em meio ambiente e gestão da saúde. Então, são esses cadernos utilizados nesses cursos. As mídias digitais, nós temos mais de 23.649 visualizações no site. Mais de 1.825 curtidas no Facebook, etc., né? São alguns números que temos para a gente entender um pouquinho mais desse núcleo. De audiovisuais, nós temos 284 gravações de videoaulas e revisões e diagramações já realizadas a partir do momento que começamos a centralizar as atividades no núcleo de mídias. Nós temos mais de 167 revisões e 140 diagramações. Então, realmente, é um trabalho, né, que permite que essas mídias tenham uma abordagem diferente, abordagem que possa aproximar cada vez mais o discente de nós, para que a nossa educação seja cada vez mais sem distâncias. Certo. Então, dessas mídias produzidas, nós temos no nosso site, né, sempre as chamadas, algumas informações, downloads disponíveis, outros encaminhamentos através dos links. No YouTube, nós temos o canal da SEAD com nossas videoaulas. Essas videoaulas que são produzidas para os cursos de graduação e especialização são disponíveis para qualquer pessoa que queira fazer parte, assistir, mesmo que não seja vinculado a nenhum dos nossos cursos. Então, qualquer um tem acesso a essas videoaulas. Temos também a utilização de ferramentas e mídias no Facebook, e essas videoaulas são gravadas na própria SEAD. Então, na SEAD, nós temos Alberto Azevedo, né, que faz um belíssimo trabalho de acolhimento daquele que fará a gravação. Beto tem a característica de deixar quem vai gravar bem à vontade no estúdio, tem toda uma técnica pedagógica infalível, né, Beto? Para que todo mundo possa ficar bem à vontade ali na frente da câmera. Então, essas videoaulas são gravadas lá, aí cada curso, né, tem a sua especificidade, tem um cenário diferente, coisa, ó, supimpa, lindo demais. Então, temos as videoaulas gravadas lá, depois vocês podem acessar, tem vários temas, porque são vários componentes curriculares e outros temas diferentes também que se relacionam aos cursos abertos que oferecemos. O professor Eniel vai falar bem mais sobre isso. E as produções que são as mídias impressas, que são esses cadernos, essas apostilas e os livros também, tanto impressos como em formato eletrônico, os nossos e-books. Certo. Eu passo agora, então, para o mediador da mesa, professor Adilson. Obrigado, Karina. Vamos dar... Dando continuidade, vamos passar agora aqui para o núcleo de formação continuada, com o nosso colega, amigo, professor Dr. Eniel do Espírito Santo, que é o nosso professor convidado, professor pesquisador UAB, e que tem um trabalho belíssimo no seu núcleo com os cursos de formação continuada. Professor Eniel. Bem, bom dia a todos e todas. Um prazer compartilhar algumas informações do que nós temos feito aqui no âmbito da Superintendência de Educação Aberta e à Distância na SEAD. Falar um pouquinho sobre o que nós temos feito, principalmente no núcleo de educação continuada, é algo que nos deixa assim, muito contentes com o que nós temos alcançado. Primeiro, entender que nós estamos trabalhando no âmbito de extensão universitária, os nossos cursos
São cursos livres, reconhecidos pela Pró-Reitoria de Extensão, ou registrados na Pró-Reitoria de Extensão como um programa de extensão universitária em educação à distância. Nós optamos por uma decisão estratégica de atuar dentro da modalidade de cursos abertos massivos, são os chamados MOOCs. Aqueles que não conhecem, essa é uma sigla em inglês, que significa basicamente que são cursos massivos online, cursos abertos massivos online. As pessoas elas têm possibilidade de iniciar o curso quando quiser, não há um tempo de início e fim. O tempo do curso é contado a partir da época ou do momento em que a pessoa se inscreve. E, a partir daí, segue-se um roteiro de aprendizagem pedagogicamente pensado e que contempla uma articulação forte com todos os núcleos, tanto com o núcleo de tecnologia, com todo o aporte que nós precisamos ter em termos de ferramentas tecnológicas para atingir os objetivos pedagógicos propostos pelos cursos, bem como pelo núcleo de mídias, né, que não poderíamos pensar em transpor ou de fazer essa transposição didática necessária sem o aporte disso. E, naturalmente, os outros, o núcleo administrativo, na verdade, ao colocar esse programa de extensão em andamento dos MOOCs, o FRB, como nós chamamos, ele contempla o envolvimento de todos. Nós começamos em 2015, como vemos aí, hoje nós temos 10 cursos online. Nesses 10 cursos online, no primeiro ano nós tivemos 5, depois, no segundo ano, passamos para 10, que é o que nós finalizamos em 2016, e hoje nós já estamos com outros 5 já no forno. Nos próximos meses, nós chegaremos a 15 cursos, mas, efetivamente, nós estamos, como nós dissemos no jargão da EAD, nós estamos no ar, né, com 10 cursos. São cursos interessantes, aí, direcionados para a formação de professores no ambiente virtual Moodle, para a formação de professores e também na questão da EAD, e esses cursos foram pensados para a nossa formação interna, de professores que atuam na SEAD, no âmbito da educação à distância, nos cursos de graduação e pós-graduação. Ocorre que também nós abrimos para fora, né, e temos aí um número grande de pessoas e de professores participantes. Temos também cursos direcionados para os estudantes, para atender os anseios dos estudantes. Por exemplo, um curso que tem nos chamado a atenção pelo número de envolvimento de estudantes é o de leitura e produção de textos acadêmicos. É um curso que já tem mais de 13 mil estudantes inscritos de todo o Brasil, além de um próprio curso mais curto, mais específico de normas da ABNT. Assim como cursos específicos para a área da saúde, por exemplo, flavonoides, com mais de 1.000 inscritos, um curso de suporte básico de vidas também, com mais de 1.500 inscritos, outro voltado para a área de tecnologias, de InDesign, orientações, um curso introdutório de InDesign, enfim, são vários cursos, como vocês podem ver. No próximo slide, eu acho que poderia passar para o outro, nós temos alguns números que dão a dimensão aí do que nós temos feito. Nesses 2 anos, 2 anos e meio, praticamente, 2015, 2016 e 2017, até o mês esses dados foram atualizados até junho. Esses dados eles demonstram que nós estamos aí com mais de 40 mil inscritos, né, 42 mil e poucos inscritos em todos os cursos, são pessoas de todo o Brasil. Nós hoje, embora tenhamos mais de 50% dos inscritos são da região do Recôncavo, e isso nos deixa muito contentes, porque é o nosso retorno à sociedade onde nós estamos inseridos, mas nós extrapolamos aí não só os muros da universidade enquanto programa de extensão, mas os muros regionais. Conseguimos atender, temos inscritos da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Os dados estatísticos que nós temos demonstram que mais de 50% são daqui. Entretanto, em segundo lugar, nós temos como maior número de inscritos o estado do Paraná. Terceiro lugar, Fortaleza, a região de Fortaleza, o estado do Ceará, e depois eles se diluem, né, com poucos, mas efetivamente em todos os estados. E também temos inscritos fora do país, temos inscritos da África, especialmente países que falam a língua portuguesa. Os nossos cursos são todos na língua portuguesa, estamos pensando em fazer uma tradução em alguns deles para outras línguas, mas no momento só em português. A África e a região do Mercosul, né? Uruguai, Paraguai
e Bolívia também temos inscritos. Então, temos um alcance interessante em termos, nesses 2 anos e meio, digamos que nós fomos um pouco ousados, digamos assim, começar a educação à distância e já colocar e mostrar isso. E os resultados têm sido bons, porque é um espaço de aprendizagem para nós e para os professores que atuam conosco. Aprendizagem, eu quero dizer o seguinte, é entender como funciona o processo da educação à distância num curso de curta duração, que são esses cursos MOOCs, e, ao mesmo tempo, nos dá maior expertise para melhorar os nossos processos da educação formal, tanto na graduação como na pós-graduação. Isso tem sido bem evidente pelo andamento. Fora isso, só para fechar essa primeira parte, gostaria de salientar um índice que é um índice que nós acompanhamos de perto, que tem a ver com o número de pessoas que concluem efetivamente o curso e são certificadas. Nós estamos hoje com esse índice próximo de 33% de pessoas que concluem e são certificadas. Isso nos dá um pouco de alento, embora, se nós pensarmos em termos maiores, grandiosos, nós gostaríamos de ter um número maior, mas nós temos que buscar referências. Como se dá a referência em termos mundiais? Nós buscamos a referência na Universidade da Pensilvânia, eles têm um estudo interessante, com mais de 1 milhão de usuários de cursos MOOCs, e verificaram que o máximo que eles conseguem são 12%, de 8% a 12% de pessoas que efetivamente concluem tais cursos. Ficamos contentes porque nós estamos hoje com um indicador de 33%, bem acima do que um benchmarking internacional. E isso nos dá alento de que nós estamos no caminho certo, não estamos contentes com o nosso indicador, porque nós queremos otimizar e fazer com que nós tenhamos um número maior, mesmo reconhecendo que se trata de um curso autodirigido, em que não temos tutorias. O Núcleo de Educação Continuada, além desses cursos MOOCs, que tem sido o carro-chefe, nós também começamos esse ano, um programa de extensão e formação docente continuada para atuar especificamente na formação dos docentes da universidade. O primeiro ponto que nós fizemos foi um curso de extensão que realizamos agora no mês de junho, que contemplou 50 docentes e tutores na universidade. E fizemos uma formação nesse sentido, e esses elementos de formação, oficina, fará parte aí desse programa de extensão em formação docente continuada. Uma outra linha, para finalizarmos, acho que no próximo slide nós temos, tem a ver com a publicação, também faz parte da missão do Núcleo de Educação Continuada, promover, divulgar o que nós temos feito e divulgar em eventos acadêmicos por meio da participação de artigos, elaboração de artigos científicos. Nós temos um número interessante de participação ao longo desse tempo. Formamos, todos nós aqui presentes nessa mesa, fazemos parte de um grupo de pesquisa credenciado ao CNPq, que é o GTERF, é o Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais, Robótica e Física. Dependendo da área de cada um, está na linha de pesquisa de tecnologias educacionais ou robótica e física, porque nós somos multidisciplinares, como deveríamos ser em termos de pessoas ou de profissionais que atuam na educação à distância. Esse ano, apenas para dar os dados, embora temos aí os dados anteriores em tela, mas em 2017-1, nós já tivemos 10 artigos produzidos por esse grupo, sendo 8 apresentados em eventos científicos. Recentemente, nós tivemos 4 aprovados no Congresso Internacional, o ESUD, que ocorrerá em Rio Grande do Sul, e apresentaremos 4 trabalhos, mas são 8 ao total. E tivemos também 2 artigos aceitos para publicação, um num livro e outro numa revista científica, totalizando uma produção de 10 artigos nesse primeiro semestre. Imaginamos que seja algo bom. E essa profusão de publicação científica que temos realizado é resultado de uma reflexão sobre a nossa praxis pedagógica, que nós procuramos compartilhar. E, ao compartilhar com outros pares nesses espaços científicos, em eventos, em revistas, também aprendemos e retroalimentamos o nosso processo. Um exemplo disso são as ferramentas que constantemente nós estamos introduzindo no Moodle. Ao participarmos de eventos, conversamos com pares, conversamos com outros, verificamos o que está sendo feito em termos de mundo, em termos de universidade, para possibilitar a educação à distância, e trazemos isso para a nossa prática. É interessante fazer isso.
Uma prova disso foi a introdução do Big Blue Bottle, né, que foi mencionado. Ele é um resultado disso, de uma reflexão que nós fizemos e introduzimos com bom êxito, e estamos realizando hoje aulas ao vivo em termos dos nossos cursos da educação formal. Bem, basicamente é isso que o Núcleo de Educação Continuada tem feito. É um trabalho árduo, não se faz sozinho, obviamente, não se tem como trabalhar de forma ilhada. Com o apoio dos outros núcleos, nós continuamos. E eu gostaria de fazer um anúncio e convidar, fazer já um convite, um anúncio e um convite. Nós estamos lançando, nesse segundo semestre, uma revista eletrônica de educação à distância, uma revista científica, na temática da educação digital, onde nós possamos discutir, fundamentar e dar sustentação às nossas práticas. Desde já, nós conclamamos aí os pesquisadores aqui presentes e aqueles que estão online a encaminhar seus trabalhos, as suas percepções, o que tem feito em termos de praxis, para que nós possamos implementar melhorias e termos um processo educativo no âmbito da educação online que seja, de fato, prazeroso e que nós possamos dar um excelente retorno à sociedade no nível de educação, que é o que nós almejamos. Obrigado, professor Iniel. E, dando a sequência aqui, falar um pouco agora do nosso... o professor Dr. Eleazar Madris Lousada, ele é a história da própria SEAD, a história da própria educação à distância aqui na UFRB, porque ele está desde o início, entretanto, ele foi o primeiro coordenador do curso de matemática, e nos traz... Eu não fiz aquela parte histórica toda, porque ele tem a propriedade para fazer isso. Ele que, antes de Ariston, antes de mim, antes de até da superintendência, ele é que batalhou, ele é que lutou. E se hoje estamos culminando com esse simpósio, deveu-se a todo esse trabalho inicial do professor doutor Eleazar Madris Lousada, que hoje está à frente do nosso núcleo de coordenação de tutoria, coordenação geral, e vai nos brindar com a sua história, com a sua vivência, com a sua experiência de AD. Então, professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de complementar a los miembros da mesa e pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Gostaria de complementar primeiro a todas aquelas pessoas que estão online. Eu acho que são pessoas extremadamente importantes. Aquelas pessoas, e desculpen los presentes, que complementem a los primeros que están online. Porque como não podemos verlos a eles, e eles se podem ver a nós, eu acho que é importante complementá-los. Depois gostaria de complementar com muito carinho a las pessoas, a los professores que vieram das outras universidades, que ontem tivemos uma extraordinária reunião, um papo informal, a la gente de la Unibafpi, a la gente de la UFPA, a la gente de Victoria da Conquista. Si me esqueço de algún profesor, me ayuda. Gostaria de complementar también al director del CETEC que nos acompaña aquí hoy, y especialmente al profesor Antonio, que ya no es profesor, ya es como un amigo, ¿no? Y eu gostaria de romper un poco o protocolo, primeiro levantándome, porque eu não gosto de estar sentado. Para mim é muito incômodo, desculpe, gente, não? É muito incômodo porque eu sou hiperkinético. Então eu preciso mover as mãos, e se fico sentado aí é como se estivesse amarrado, tá entendendo? Então, a primeira coisa que eu acho que quero aproveitar para romper um pouco com o protocolo é o seguinte. Eu acredito muito na história. Isso não se lo dije a Antônio, agora Antônio vai ficar, oxe, né? Eu acredito muito na história, e eu acho que, aproveitando um pouquinho estes minutos, nós estamos hoje aqui nesta mesa graças a um par de fatos históricos que eu queria conversar. Fatos históricos para contextualizar, porque hoje temos na SEAD uma coordenadoria de tutoria. Ah, que ótimo! Opa, está melhor. Agora pode vir para cá, hein? Oh, agora sim. Pensam bem,
Nós, dentro da universidade, temos uma experiência de educação à distância que se inicia cuando el profesor Pablo Gabriel estaba en la rectoría y la profesora Dinalba era la prorectora de graduación. En ese tiempo existía lo que se llamó el núcleo de educación a distancia. Ese núcleo de educación a distancia estuvo encargado de un primer proyecto que abrazó la universidad y que fue el PANFOR. Y gracias a Dios, quiero complementar con mucho cariño a una persona que fue la pionera como coordinador de EAD que está en este momento, que es el profesor Antonio Andrade. Profesor Antonio Andrade, ¿puede levantarse, por favor? Profesor Antonio Andrade, ¿se puede levantar? Yo pido una salva de palmas para el profesor Antonio Andrade, porque el profesor Antonio Andrade, él fue el primer coordinador del núcleo de educación a distancia y él fue el primero en que topó UPANFOR. UPANFOR era un sistema semipresencial con la siguiente característica: nos éramos profesores y no tenía tutor a distancia, no tenía tutor presencial. Ese curso fue más o menos en el 2010, por ahí, y él tuvo su avance. Después de ese curso, a siguiente experiencia semipresencial que nós tivemos fue el PRANFOR. ¿Y qué cosa? Aquí tenemos un egresado del Profimach. Por favor, quise su nombre, ¿vale? ¿Cómo es que? Osnildo. Él fue nuestro primer, una falda de palma también, él merece, ¿no? Esto no es preparado, esto fue casualidad. Ellos aparecieron aquí porque quisieron. Mas casualmente, él fue el primer estudiante formado en el Profimach, que era un curso semipresencial. Nesse curso semipresencial, nós tínhamos um professor responsável e tínhamos um professor assistente, que fazia as vezes de lo que hoje conhecemos como tutor. Então, veja bem, nosso primeiro encontro, ou nossa primeira experiência para chegar aqui foi PANFOR, sem tutor. Depois, passamos a Profimach, que é um maestrado profissional em matemática, com un profesor asistente en la función de tutor. Eso fue más o menos en el 2012. Ya tenemos ese curso de Profimach, depende de un curso de posgrado que él está en el CETEC, y ya nos hemos formado por lo menos 3 turmas a nivel semipresencial. Entonces, esa experiencia, gente, se va acumulando. ¿Dónde vino nuestro primer salto? Del núcleo de educación a distancia, que fue creado aproximadamente en el 2010, nos saltamos para el año del 2015, ¿fue el 15 más? No, disculpe, en 2014, cuando fue creada la superintendencia. Ahí empezó la briga, gente. Era briga, ¿dónde está Aristón, el profesor Aristón? Nuestro gran brigador por un lado, el profesor Eleazar, nosotros gran brigador por otro lado. Ahí empezó todo un proceso que terminó en la implementación de la licenciatura en matemática EAD, que es la primera curso o nuestra primera experiencia donde nos tuvimos que enfrentar producción de material, tecnología para asistir a los estudiantes, y além de más, nuestro primer reto para seguir el acompañamiento de los tutores a distancia. Entonces, en esta pequeña breve historia, nos conseguimos tener una experiencia hasta más o menos el 2015, que fue la época donde a gente implementou o curso.
En ese primer curso nos tuvimos aproximadamente unos 300 inscritos. Empezamos trabajando con 7 polos y ahí empezamos a tener formalmente a figura del tutor a distancia más la figura del tutor presencial que estaba dentro de los polos. Entonces, ¿saben? Desde el 2010 hasta el 2015 nos pasamos 5 años pegando experiencias. Todo bien, toda esta experiencia, ahora sí voy a ir a los slides, nos dio los atributos. Toda esta experiencia, nos tuvimos que hacer editales, hacer entrevistas, nos llegamos a tener un tutor a distancia de Río de Janeiro. Imagine eso. Una persona de Río de Janeiro interesada en ser tutor a distancia, vino para acá, fez el edital, y todo eso nos llevó a lo siguiente. ¿Saben? ¿Cuáles son los atributos de nuestra... básicamente, acompañar el planeamiento y el desenvolvimiento de los procesos selectivos de tutores. Inicialmente, básicamente se abre un edital, se nombran 3 profesores que van a hacer toda la evaluación. Capacitar y actualizar a los tutores. A través del ambiente virtual, nos conducimos a nuestros tutores a que hagan ese curso para aprender a trabajar con el mudo. Después, acompañar y supervisionar actividades. Aquí empieza el policía. A gente tiene que ver si ellos están trabajando o no. Todo bien. Después, con este acompañamiento, nos informamos mensualmente cuáles son los tutores que van a recibir su bolsa. Y por último, elaborar y analizar relatorios semestrales del desenvolvimiento de los tutores. Entonces, básicamente, en general, nos estamos acompañando todo el proceso desde que el tutor entra dentro de su trabajo. Actualmente, nos tenemos estos números. 6 tutores presenciales y 20 tutores a distancia que trabajan para la licenciatura en matemáticas, actuando en 12 polos en toda la red. Nos tenemos 6 tutores presenciales y a distancia. En el curso de especialización nos atendemos 2 cursos de especialización. A diferencia entre los tutores aquí y los tutores aquí, es que aquí los tutores son por disciplinas o de distancia. Y los presenciales actúan en todas las disciplinas. Los tutores en estas 2 modalidades de posgrado, los 2 atienden todas las disciplinas y atienden también las actividades presenciales. En total nos tenemos un número de 46 tutores para atender. Puede pasar. ¿Cómo nos hacemos ese atendimiento a través del sistema? Bueno, nos tenemos un link direccionado para la coordinación de la tutoría, donde tenga acceso el coordinador del curso, donde tenga acceso nuestra grande Sueli, que es la persona que trabaja en el núcleo, y yo, en este site, el tutor, al clicar, o profesor, se consigue con esta página, donde él puede bajar cuáles son los atributos y cuáles son las funciones, disculpen, de la coordinación. Tenemos aquí un link donde el tutor o el coordinador puede postar las dudas y eso es un foro que solo va a rolar entre los tutores. No tenemos, por supuesto, un modelo de planilla de relatorio mensual que les tienen disculpe, que les tienen que preencher. Tengo una lista de presencia y aquí tenemos por linking, profesora, ¿puede seguir por la próxima? Los tutores específicamente, ¿no? Y se repitió. Puede continuar. Cada uno de ellos está en por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Patricia Sosa. Patricia Sosa es una tutora de salud.
Entonces, no tenemos un histórico de cómo ha sido el acceso de ella. Esto es un Big Brother. Esto es un cara que no soy yo, es un sistema. Aquí no hay dúvida. Aquí você, ai minha filha, que tu fizeste estos dias que não está lá dentro. Mas ela está bombando. Não? Então, este gráfico que nos dá o sistema, nos dá para ter uma ideia de quantas vezes o tutor está acessando. E depois, eu tenho uma lista, como vocês podem ver aqui embaixo, que envolve mais as atividades que ele está fazendo. Pode continuar, professora? Pode passar? Tudo bem. Por último, qual é nossa relação com o plano? Com o plano de la SEAD. Bom, nossas ações quais são? Primeiro, em relação à oferta de cursos e formação EAD, apoyar los cursos de graduación y posgraduación na modalidad a distancia que está administrando la universidad. Apoyar los cursos de educación continuada de la UFRB y las ofertas en un momento en que esos cursos que citó el profesor Enem precisen de tutores. Apoyar la implantación de cursos de forma del sistema integral de gestión SIGA. Ustedes saben, una cuestión que está aconteciendo interesante dentro de la universidad es la siguiente. La universidad migró para un nuevo sistema académico. En ese sistema académico existe la posibilidad de que el profesor haga un trabajo a distancia. Entonces, para nosotros es muy importante apoyar esa implementación de cómo los cursos presenciales de la universidad van a usar, y los profesores van a usar los recursos tipo ABA que va a tener el SIGAI, disculpe que está ahí. Cuarto, apoyar la implementación de los polos de apoyo presencial en Cruz das Almas y Santo Amaro de la Purificación, que van a ser posibles nuevos polos para trabajar. No desenvolvimiento de la EAD en la UFRB. Bom, no atendimiento de cursos no ámbito virtual de aprendizaje. Ustedes saben, es muy importante la figura del tutor a distancia, porque pues, a la tarde la profesora coordinadora de matemática, ella va a hablar más profundamente la metodología, mas só para adiantar un poquillo, nuestros tutores son los que atienden toda la parte práctica de consulta, el trabajo en los foros. Entonces, eles têm un trabajo de aproximadamente unas 8 a 10 horas por semana, estoy hablando en el caso de matemática, de trabajo con los discentes. Entonces, es muy importante ese atendimiento. No precisamos desenvolver conductas y actitudes a través de la red para que nuestros tutores tengan algún tipo de afectividad, vamos a hablar así. Otra cosa, la implementación de políticas de comunicación, los polos UAB, porque a gente maneja tutores presenciales en matemáticas, ten tutores de los cursos de posgraduación que están en las dos modalidades, ¿no? No fortalecimiento de la imagen de la SEAD junto a la UFRB, yo acho que esto es importantísimo, pero lo siguiente, no estamos consiguiendo administrar, acompañar un trabajo de 46 tutores que son los que están dando son parte de los que están dando la imagen de lo que es nuestra universidad a distancia. Por último, en la gestión administrativa y académica, la implantación de la Coordinación General de Tutoría, pero lo siguiente, porque cuando a gente fez ese plano, estaba instalándose esa Coordinación General, ella solo comenzó a funcionar en enero de este año, si no me engano. La reformulación administrativa de los núcleos internos de la CEAGI, que nos participamos, y en el segundo encuentro que a gente está tratando de organizar de coordinadores de polo. Bom, só para fechar, eu gostaria mesmo agradecer
primero el gesto del profesor Ariston ontem, realmente yo no me esperaba. Los comentarios del profesor agora Leopoldo, y decir con mucho orgullo que no es un esfuerzo mío. Ha sido un esfuerzo de un equipo que ha brigado, que ha tenido unos lunches muy agradables, que a gente ha tenido que hacer muchas cosas. Infelizmente, yo he brigado con todo el mundo. ¿Entendió? Ya brigué con Karina. No brigué con Leopoldo ni Ney porque ya... yo no brigué con él porque ya me habían trocado las válvulas del corazón. Entonces, más si no, ya hubiese brigado con él. No he brigado con Sabrina, más con Alessandro ya brigué. Con tú, o sea, ya yo estoy un poco más tranquilo. Debe ser que estoy pegando los 60 años, entonces no era 50, profesor, que estaban diciendo que se desmotivaba. Yo no concordo con eso. Yo acho que na medida en que a gente tem mais idade e faz mais coisas, crê em alguma utopia, como falávamos ontem, eu acho que o corpo fica mais velho, mas a alma fica muito mais nova. E gostaria muito de agradecer sua atenção e bom dia a todos. E saludo aquela gente que está online, hein? Um beijo. Beijo, Eleazar. Tchau, bom dia. Obrigado, professor Eleazar, por sua brilhante explanação. Sabia que nos daria esse prazer de contar essa história de forma tão pitoresca. E dizer para... Vamos abrir aqui as perguntas, se alguém da plateia aqui presencial tiver. Já de mão, estou com uma questão aqui para o núcleo. Os monitores estão aqui, vão pegar a escrita, ou se alguém queira falar no microfone. E já chegou um aqui para o núcleo de educação continuada, para o professor Aniel. Os MOOCs são disponibilizados ao público externo da UFRB? Como você avalia o papel da instituição de ensino que apoia a sua política de formação continuada docente apenas em MOOCs? Não se torna uma política muito centrada no individualismo e iniciativa docente? Professor Aniel. Uma excelente pergunta, né? Inicialmente, a primeira pergunta tem a ver se os nossos MOOCs são apenas para a comunidade da UFRB. Não, eles são abertos, né? No próprio conceito de MOOCs, pressupõe que ele seja aberto, e aberto como um recurso educacional aberto, um REA. No nosso caso, qualquer pessoa da comunidade acadêmica e externa pode se inscrever nos nossos cursos e, a partir da sua inscrição, tem um tempo aí um tempo definido para cada curso para concluir o seu roteiro de aprendizagem. Tanto é que nós já temos aí mais de 40 mil, 42 mil e poucas pessoas inscritas de todos os estados da federação. Nossos cursos também não têm custos financeiros, é gerado um certificado online, preciso dizer isso. Esse certificado online, ele é autenticado, ele gera um número onde é possível verificar a sua autenticidade no site da SEAD. E aí nós temos todos os controles em termos de certificados emitidos. Então, respondendo à primeira pergunta, os cursos eles são disponibilizados ao público externo. A segunda pergunta, ela já tem praticamente uma resposta em si embutida, uma hipótese, né? Como eu avalio o papel da instituição que se apoia somente a sua política de formação docente somente nos MOOCs? Efetivamente, não é possível termos somente um instrumento para a formação docente. É necessário termos um mix educação em termos de processos educativos presenciais, à distância, enfim. E nós, por exemplo, estamos trabalhando com MOOCs no processo inicial de formação docente, especialmente naqueles cursos de Moodle e os cursos voltados para a educação, se eu não me engano, o nome do curso é Planejamento, Avaliação Planejamento, Avaliação e Fundamentos de EAD. Todos os nossos docentes que são selecionados para atuar no âmbito da educação formal, graduação e pós-graduação, eles necessitam, tanto docentes quanto professores, têm que participar desses cursos MOOCs. Tem que ter aprovação nesses dois cursos, está no edital. Todavia, não é só essa a formação, e não pode ser somente essa. Nós temos também oficinas presenciais, nós temos, como eu mencionei, cursos fechados
que acabamos de realizar uma turma de um curso fechado à distância, onde os professores e tutores tiveram a oportunidade de experimentar diversas técnicas, de diversas ferramentas, discutir sobre o marco teórico da educação à distância, refletir sobre o papel docente, o papel do professor, enfim. Tem sido um momento muito ricos. Então, respondendo, eu acho que, na minha concepção, é um equívoco centrar a formação docente somente em MOOCs, isso realmente conduz ao individualismo e não proporciona a partilha, a troca de informação que é tão rica, trocar informações sobre a prática pedagógica com outros, e que nós devemos fazer isso a contento. Percebo que nós estamos tentando, nossa tentativa interna aqui no âmbito da UFRB é de extrapolar esse individualismo, para que aqueles que têm boas práticas, essas práticas possam ser compartilhadas com outros. E nós sabemos que as práticas elas vão ser as mais diversas possíveis, ainda mais com tantas ferramentas que surgem a cada dia. Realmente, os MOOCs são apenas uma possibilidade e devem ser aliadas com outras ferramentas e outras possibilidades pedagógicas que nós já temos. Tem algumas questões aqui online, da nossa audiência online, que mandou. Tem muitas questões e, pelo adiantado da hora, talvez não seja possível responder a todas. Tem uma aqui, professor Aniel, que continua, UFJ Leopoldina, Minas Gerais, para o professor Aniel. O EAD está disponível com uma distância curta em relação às provas presenciais. Moro em Minas Gerais. Como mudar este momento na instituição? Vou passar para você. E certamente as outras questões iremos responder à nossa audiência online, ao nosso público online, após aqui o final dessa mesa, porque tem a próxima mesa, tem um pequeno intervalo. E disponibilizar ainda quem queira aqui na plateia falar ou perguntar alguma coisa aos nossos palestrantes. Bem, se é que eu compreendi a pergunta, se o EAD está disponível em uma distância curta em relação às provas presenciais, olha, nós temos, no âmbito da educação formal, é obrigatório, pelo menos, que os alunos que estão inscritos, né, isso é uma questão do marco legal, eles tenham momentos presenciais para as avaliações, pelo menos isso está em discussão hoje, mas até então nós tínhamos a necessidade de termos provas presenciais, e aí os alunos eles fazem. Agora, na educação não formal, no âmbito que o meu núcleo praticamente está envolvido, tem a ver com os cursos de extensão, essa obrigatoriedade de provas presenciais não existe. Então, no nosso caso, os alunos eles realizam os seus cursos online, fazem as avaliações online, dentro do processo avaliativo de cada curso, e, a partir daí, é emitido o certificado de conclusão. Nós estamos num momento muito interessante, porque nós temos um novo marco legal da educação à distância, recém-aprovado, agora em maio. Tivemos resoluções da Secretaria de Educação Superior que regula esse marco. Então, é um momento de discussão muito interessante. E talvez não seja o momento de fazermos nessa mesa, não é o fórum, mas existe toda uma discussão sobre como as instituições de ensino superior vão se adequar a esse novo marco legal, que tem a ver com a ampliação de polos, que tem a ver com novos mecanismos que foram criados para uma expansão que visa a qualidade na educação à distância. Então, se é que eu compreendi a pergunta aqui da nossa colega de Minas Gerais, da UFJF, eu creio que a educação à distância ela está disponível, sim, para enfrentar as dificuldades que nós temos. Naturalmente, a grande questão é tentar reduzir, acho que muito mais importante do que essas questões de provas, é tentar reduzir a distância transacional. A distância geográfica sempre vai ocorrer em termos de educação à distância, mas a distância transacional, que é essa distância relacionada com a comunicação, a distância psíquica que ocorre com os estudantes de EAD, que às vezes eles se sentem isolados no seu trabalhar sozinho, esse tipo de distanciamento precisa ser reduzido. Nós temos um teórico, Michael Moore, que aborda sobre isso
na sua teoria da distância transacional. E nós procuramos reduzir essa distância transacional através das ferramentas tecnológicas. Ferramentas tecnológicas como as videoconferências online, chats e tantas outras que os ambientes virtuais proporcionam. Dessa maneira, nós podemos fazer o equivalente, o Valente comenta muito bem, nós podemos estar juntos online. Pois, obrigado, professor Eniel. Pelo horário, temos que encerrar. Eu não sei se alguém ainda queira fazer algumas perguntas. As questões online, temos questões aqui de Tânia Silva, de Juazeiro, de Ivana Vieira, de Jequié, Antônio Marcos, da UNEB, tem outra aqui da UFRB, Adriana Letícia, do IFBA. Chegou mais outra aqui, né? Essa aqui é online, Sabrina? Da plateia? Então, da plateia, vou fazer aqui. Quem são os tutores? A SEAD pode auxiliar ou orientar os professores da UFRB, de cursos presenciais da UFRB, na gravação de videoaulas. Qual é a sua avaliação do SIGA-A em relação ao AVA? Eu tenho coragem de responder. Veja bem, em relação aos tutores, nós, a partir da licenciatura em matemática, eu gostaria de saludar a la coordenadora de la licenciatura em matemática, que está lá, a professora Kátia. Bom dia, professora, tudo bem? Em relação aos tutores, a partir de los editais que abrimos da licenciatura, nós estamos fazendo a exigência de que eles tenham uma licenciatura em el área onde eles querem ser tutores. Então, basicamente, nossos tutores, pelo menos, têm licenciatura em el área. Nós hemos feito alguma concepção em relação a disciplinas como cálculo, que hemos aceitado pessoas que têm bacharelado em Ciência e Tecnologia del CETEC. Então, mais em geral, todos os nossos tutores têm uma formação superior completa. Essa é a primeira. Depois, a segunda? Videoaula? Não é a segunda, a terceira aqui em relação à avaliação do SIGA e do AVA, né, mas a título de informe que a avaliação da SEAD ainda não está fechada. Há conversações da Cotec com a SEAD, né, no meu papel, de entender qual é essa relação, porque nós compreendemos que não pode haver sombreamento, né, funcionar AVA e SIG, né, eficientemente os dois não é possível a longo prazo. Então, só a título de informe, há reuniões agendadas, já houve algumas, de entender esse casamento do AVA, principalmente EAD, com o SIG, o módulo EAD, mas ainda não está nada fechado em termos de avaliação. Certo. A última parte que é a terceira parte dessa pergunta, é se a SEAD pode auxiliar os professores da UFRB dos cursos presenciais em gravação das videoaulas. Com certeza. Mesmo que nesse momento a modalidade que você tenha escolhido seja, né, a presencial, você pode procurar-nos na SEAD, principalmente o núcleo de mídias e o núcleo administrativo, para que a gente possa agendar, né, um acompanhamento, para que você possa gravar sua videoaula e usar na modalidade que você estiver, mesmo que seja nesse momento presencial. Na verdade, as videoaulas elas não são usadas somente para a modalidade à distância, não. Ela é usada na educação, né, indiferente da via. Nós temos também um guia de produção do material didático. E nesse guia, que vocês podem fazer o download também no ícone de títulos publicados no site da UFRB, né, /SEAD, temos lá o guia de produção do material didático. Nesse guia tem uma parte só de videoaulas. Então já dá um esclarecimento, como é que eu faço, qual é a roupa, o que eu devo fazer, o que eu devo falar. Na verdade, é um material para dar um pouco mais de conforto. Então, nós fazemos a gravação do estúdio, né, que Beto, como eu apresentei, fica responsável. Fazendo essa gravação, o docente fica bem à vontade para dizer, olha, ficou legal essa parte, eu quero repetir. Eu falei né muitas vezes, quero corrigir, adoro essa palavra, né? Então, ele faz essa verificação, nós modificamos ou não ao seu gosto. Eu quero esse fundo, alguém na capoeira, eu quero flores, eu quero flavonoides. Então, fazemos essa
conversão, né, do que queremos que fique, o que vocês querem que fique, e aí disponibilizamos. Lembrando que, a partir do momento que vamos disponibilizar o link, você primeiro pega esse link e diga, não, ficou ok, é isso mesmo que eu quero, tá maravilhoso. Aí nós vamos publicar no canal da SEAD, no YouTube, e todo mundo passa a ter acesso. Quem é matriculado no curso presencial tem acesso, quem é na modalidade de distância, enfim, qualquer pessoa que estiver no canal, acessar o canal, tem acesso à sua videoaula. E eu já estou esperando essa pessoa que fez essa pergunta e outras pessoas mais que ouviram a resposta. Estou aguardando vocês lá na SEAD já com o maior carinho do mundo. E Beto, né, Beto? Muito bem. Só uma palavrinha a nível personal. Eu gostaria publicamente de rendir uma homenagem a minha esposa Marionice, que está aqui sentada, agradecerle a Dios porque me mandó esa persona que me acompaña, por el fato de que el año pasado nos pasamos una situación muy difícil, porque yo tuve un problema en el corazón, y entonces gustaría que, por favor, una salva de palmas para mi linda esposa, por favor. Obrigado, meu amor. Te amo. Muito bem, ótimo. Vamos encerrar a nossa mesa com agradecimento à nossa audiência presencial e à nossa audiência online, que, para mim, como ontem foi dito, não ter essa divisão da educação à distância e presencial, também a audiência é a mesma. Em especial, agradecer aos tutores, professores e os nossos estudantes dos nossos cursos à distância, que certamente estão nos polos nos vendo, nos assistindo, o de licenciatura em matemática em AD, a especialização de mineração e meio ambiente em AD e a especialização em gestão em saúde. Obrigado por vocês estarem participando nos seus polos, fazendo essas questões. Dizer que as questões online iremos responder agora no intervalo os professores que tiver a pertinência dos seus núcleos. E finalizar agradecendo a todos, agradecer a mesa e dou por encerrada essa mesa redonda. Muito obrigado e bom evento. Agora temos sequência com a mesa redonda da professora Lin e as professoras Isa, Coutinho e Neves. Obrigado a todos e bom dia, bom trabalho no simpósio.